Você consegue imaginar um mundo sem Superman? No início dos anos 90, o Homem de Aço, o maior herói de todos, estava perdendo a sua força, não nos músculos, mas no coração do público. Ele era invencível demais, perfeito demais, quase chato. O autor Dan Jurgens olhou para esse ícone e teve uma ideia radical, uma ideia que mudaria os quadrinhos para sempre. Para que o Superman pudesse viver de verdade, primeiro, ele precisava morrer. Junto com o editor Mike Carlin, Jurgens não queria só um truque de marketing. A missão deles era muito mais profunda. Eles se perguntaram: como o mundo real reagiria se o nosso maior símbolo de esperança simplesmente morresse? A ideia era criar um luto genuíno, fazer cada leitor sentir o peso daquela perda. E uma curiosidade maluca, o plano original da DC era focar no casamento de Clark e Lois. Mas a série de TV Lois, Clark, As Novas Aventuras do Superman, ia fazer a mesma coisa. Então, a editora mandou engavetar a história. Frustrados, a equipe criativa se reuniu e alguém disse a frase que mudou tudo. Se não podemos cozê-lo, então vamos matá-lo. E assim, a semente da destruição foi plantada. A saga começa de um jeito arrepiante, não com diálogos, mas com um som. Tum, tum, tum. Uma batida constante, vinda de dentro de um laboratório subterrâneo, lacrado. Lá dentro, uma mão gigantesca, coberta de metal e couro, só com uma parede de aço com a força de uma bomba nuclear. É a primeira vez que vemos Apocalipse. E ele não é um vilão qualquer. Ele não busca poder, nem dinheiro, nem dominação mundial. Apocalipse é um experimento genético kryptoniano de eras atrás. Uma arma biológica projetada com um único propósito: odiar e destruir. Ele é a personificação do ódio encarnado, programado para evoluir e se tornar imune a tudo que o derrota. A cada queda, ele volta mais forte. Quando ele finalmente se liberta, sua trilha de destruição começa. Ele atravessa os Estados Unidos a pé, deixando o caos por onde passa. Em uma das cenas mais brutais, ele derrota uma floresta inteira e um trem militar, usando apenas um braço, porque o outro ainda estava preso nas correntes que o continham. Ele não era um personagem, era uma força da natureza. E é aí que a Liga da Justiça Internacional entra em cena. Máxima, Guy Gardner, Besouro Azul, heróis poderosos que tentam parar a criatura, mas o autor queria mostrar a escalada do poder do monstro. Apocalipse derrota a Liga da Justiça inteira, quase sem olhar para eles. Ele não estava lutando, estava apenas se livrando de mosquitos no seu caminho. O Besouro Azul, um dos heróis mais queridos, é espancado de forma tão violenta que entra em coma. Depois da surra, Apocalipse simplesmente salta por quilômetros, continuando sua jornada sem rumo. Nem a força bruta, nem a tecnologia, nem a magia podiam sequer arranhá-lo. Ele era imparável. Então, em Ohio, o encontro acontece. O Superman finalmente chega para a briga. O primeiro soco trocado entre os dois gigantes cria uma onda de choque tão poderosa que quebra janelas a quilômetros de distância. Dan Jurgens descreveu essa luta como o encontro de um meteoro com uma montanha, uma força imparável contra um objeto inabalável. Aqui tem uma curiosidade técnica genial sobre a narrativa. A saga foi dividida em partes, e a cada edição a tensão aumentava visualmente. A primeira parte tinha 4 quadros por página, a segunda 3, a terceira 2, até chegar na edição final, a histórica Superman número 75, que tem apenas um único e gigantesco quadro por página. Essa técnica de Dan Jurgens foi brilhante.
Ela serve para desacelerar o tempo para o leitor. Conforme a luta se aproxima do fim, cada soco, cada movimento ganha um peso monumental. A ansiedade cresce a cada virar de página, porque você sabe que algo terrível e definitivo está prestes a acontecer. A batalha feroz chega ao coração de Metrópolis. E pela primeira vez na história, vemos o Superman sangrar. Apocalipse rasga o traje azul e vermelho, revelando cortes profundos no peito do Homem de Aço. A imagem do herói invulnerável se quebra. Ele está fraco, está cansado. Ele está humano. Em um ato de desespero, Superman dispara sua visão de calor com potência máxima, um poder capaz de derreter aço. Mas Apocalipse nem pisca. O monstro simplesmente avança através do raio, agarra o Superman e o arremessa contra o prédio do planeta Diário. O impacto é tão forte que o globo icônico do prédio balança, prestes a cair. Uma pequena pausa aqui. Se você, como eu, se arrepia só de lembrar desse momento épico dos quadrinhos, se essa história marcou a sua vida, então deixe o seu like e se inscreva no canal. O sacrifício de um herói como o Superman merece ser lembrado e compartilhado com as novas gerações de fãs. Vamos continuar. De volta à luta, Dan Jurgens queria que o leitor sentisse o cansaço do herói. O Superman tá ofegante, exausto, seus movimentos são lentos. Ele olha para o rosto de Lois Lane no meio da multidão e ele entende. Aquele olhar diz tudo. Ele sabe que se ele não morrer naquele dia, todas aquelas pessoas em Metrópolis morrerão. O objetivo do Superman mudou. Não era mais sobre vencer a luta. Era sobre parar aquela fera a qualquer custo, mesmo que o custo fosse a sua própria vida. Apocalipse representa o caos absoluto, a destruição sem sentido. Superman representa a ordem, a esperança e o sacrifício. Era o fim de tudo. Eles ficam frente a frente, no meio da rua destruída. O silêncio toma conta da cidade. Ambos estão no limite, ensanguentados, quebrados. Eles reúnem cada gota de força que ainda resta em seus corpos para um último e desesperado golpe. Um soco simultâneo, direto no rosto um do outro. O impacto é cataclísmico. O asfalto explode, criando uma cratera. Por um momento, tudo congela. Então, Apocalipse, o monstro que parou o mundo, cai primeiro, morto. O silêncio que se segue é absoluto. A fera foi detida, mas o preço foi alto demais. Superman também cai, inerte. Lois Lane corre desesperadamente até ele. O rosto de Clark está inchado, sem cor. Com seu último fôlego, com a voz fraca, ele pergunta: "Eu o peguei, Lois?" Ela confirma, chorando, que ele conseguiu, que ele salvou a todos com um último e fraco sorriso de herói. Clark Kent, ou Superman, morre nos braços da mulher que ama. A alma de Metrópolis se apaga. A edição termina com uma das imagens mais poderosas da história dos quadrinhos. A capa vermelha do Superman, rasgada, balançando em um pedaço de destroço como uma bandeira de luto, uma bandeira de derrota. O lançamento em 1993 foi um fenômeno mundial. O impacto foi gigantesco. Pessoas que nunca tinham lido uma história em quadrinhos na vida correram para as bancas para comprar a edição do funeral. O objetivo dos autores foi alcançado. O Superman, que estava esquecido, era gigante de novo. Todo mundo estava falando sobre ele. A morte do Superman provou ser não o fim, mas o renascimento de um mito. A edição 75 nos ensinou uma lição poderosa. Mesmo sendo quase um deus, o que realmente torna o Superman um herói não é sua força, mas sim sua humanidade, sua disposição de se sacrificar por nós. Ele provou que o maior poder de todos é a capacidade de dar a própria vida
para salvar os outros. E esse legado é verdadeiramente imortal. Obrigado por assistir e relembrar essa história incrível comigo. Não se esqueça de seguir o canal para mais mergulhos no universo dos heróis. Até a próxima!